Bom dia, bem-vindos, bem-vindas a uma nova atividade aqui do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. Dessa vez, o centro tem o prazer de receber colegas do Brasil e também o nosso caro amigo, e aqui faz parte da família, né, o professor Pedro Serra, da área de Filologia Moderna, Departamento de Filologia Moderna, área de Estudos Portugueses e Brasileiros. Esse seminário que vamos abrir agora é o Seminário Internacional Democracia Sem Condições, o trabalho da literatura brasileira. É uma colaboração, mais uma colaboração, devo dizer que são já várias, desde pelo menos 2, 3 anos atrás, desde depois da pandemia, eu acho que já começou, entre os Centros de Estudos Brasileiros e o Colaboratório Europeu de Estudos Brasileiros e do Grupo de Investigação reconhecido de Estudos Portugueses e Brasileiros, também os dois coordenados pelo professor Serra. Esse evento é necessário, não apenas por continuarmos essa frutífera e importante relação entre os nossos grupos aqui. Eu devo dizer que desde o início, desde que eu voltei, desde que o reitor me indicou como, de novo, né, eu já estive uns anos atrás, de novo como diretor dos Centros de Estudos Brasileiros, não foi apenas eu que entrou no SEB, foi também o professor Pedro Serra. Ele já tinha, os dois tínhamos colaborado muito com esses Centros de Estudos Brasileiros, óbvio, né? Somos pessoas que trabalhamos há tempo, faz muito tempo, com questões relacionadas com o Brasil, eu mais a parte da história, o professor Serra mais a parte da literatura e da linguística, mas agora o que temos já é uma parceria forte, uma parceria que vai definir as atuações dos Centros de Estudos Brasileiros daqui para frente. Então é necessário realmente esse seminário por essa razão, mas também pela oportunidade e pelo momento. A gente viveu o dia 8 de janeiro um momento realmente complicado. Esse dia, as imagens que chegaram do Brasil nos deixaram a todos realmente uma enorme preocupação. Não pensávamos, realmente, os sinais estavam chegando, né, dizendo cuidado, 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 pode ser, não pode ser. Aconteceu. De repente, aquela multidão, né, assaltando os pilares da democracia brasileira. A gente aqui realmente, com essa preocupação, condenou, escrevemos uma carta de condena, foi divulgada nas redes sociais, e de parte também do reitor, a gente teve esse apoio, né? Ligamos também para a embaixada, todo mundo realmente aqui muito preocupado porque o Brasil é uma democracia forte. O Brasil, eu acho, sem dúvida, é uma democracia forte, uma democracia que, como a espanhola, são democracias que chegaram com muita dificuldade depois de um período longo de ditadura. Eu falo muito quando vou ao Brasil aos estudantes e procuro também falar aqui as minhas aulas são de história do Brasil, é mais difícil, né? Eu tenho que falar aqui de coisas que normalmente no Brasil não falo e o contrário. Mas quando eu vou ao Brasil e vejo os estudantes, antes de tudo isso acontecer, eu já falava, a democracia é um tesouro. A democracia, vocês, as pessoas que nasceram já com um sistema democrático, acham que isso já está aí e pronto. E não é assim. A democracia é um tesouro frágil. É muito importante uma defesa permanente e constante da democracia. E nós, nas universidades, sejam públicas ou privadas, a nossa é pública e muitas das de vocês são públicas também, temos absolutamente a responsabilidade de defender dia tras dia os nossos frágeis sistemas democráticos. Não é à toa realmente que esse seminário chega agora, chega num ano que esperamos, né? Esperamos realmente, temos esperança, acho que vai dar certo. O Brasil vai encarar esse problema, o Brasil vai resolver esse problema, né? O Brasil vai ter força realmente para evitar, né, a repetição desses
acontecimentos terríveis no futuro. E esse seminário também traz uma ideia que eu acho que é muito importante. A literatura não é apenas criação, mas é também parte dessa defesa, né, da liberdade de expressão, de um lado, e da liberdade de criação. Eu acho que estamos num centro que defende todos esses valores, numa universidade que sempre defendeu esses valores, mesmo com uma distância, sabem que no século XVI já teve pessoas aqui, de alguma maneira, não quero dizer que seja exatamente isso, já teve pessoas preocupadas pelos outros. Né? E na mão e realmente com essa colaboração forte e frutífera com o professor Pedro Serra, vamos abrir aqui esse seminário tão importante. Eu quero agradecer muito, muito realmente a colaboração do professor Pedro Serra, a sua constante colaboração e preocupação pela qualidade das atividades. É uma questão que sempre falamos foi essa. A gente está num centro importante, já é importante, mas vamos fazer desse centro realmente um centro de alta qualidade acadêmica. Esse seminário é uma prova claríssima dessa ideia de fazermos atividades muito importantes e, do ponto de vista acadêmico, de uma alta qualidade. Agradeço a presença de vocês, agradeço as viagens, toda a coisa da viagem que está hoje bem complicadas. Agradeço também ao pessoal dos Centros Estudos Brasileiros, Esther, Elisa, Vicente, Juan, pela ajuda para organizar esse evento. Sabem que também essa semana vai ser complicada, né? Temos de um lado hoje a abertura desse seminário, amanhã vamos ter outro seminário internacional do Grupo de Investigação Brasilis, também com a participação do professor Pedro Serra e de outros colegas que também chegaram do Brasil, por exemplo, a professora Ana Paula Mejanes está aqui com a gente da Universidade de São Paulo. Vocês vão ter a oportunidade, vamos ter todos a oportunidade de conhecermos melhor. Vamos ter a exposição de gravuras que vai também ser inaugurada amanhã. E vamos ter uma ocasião preciosa amanhã, realmente, porque nesse diálogo com a literatura, esse diálogo com o teatro, vamos ter a representação de El Brasil Restituído, a obra de Lope de Vega, que Lope de Vega escreveu nos meses entre agosto e outubro do ano 1625, a obra que foi representada no Palácio, pensamos que no Alcázar, provavelmente, nesse mês de outubro do ano 1625, quando aquela enorme frota de Dom Fadrique de Toledo estava voltando desde Salvador de Bahia, onde eles tinham recuperado essa praça da invasão holandesa. Amanhã às 8h15, às 8h30, desculpem, vai ser a representação no Teatro Juan de la Encina. Também tenho que lembrar que o nosso colega, nosso amigo Pedro Serra, aí vem a figura de Caetano Veloso, é o promotor, quem fez a proposta e quem conseguiu realmente algo muito importante para a Universidade de Salamanca, que será aquele ato, né, da solenidade como honoris causa, doutor honoris causa, do grande Caetano Veloso. Isso vai ser o dia 4 de setembro. Espero que muitos de vocês vão poder vir, vão poder participar desse momento, que vai ser realmente uma maneira muito importante de a Universidade de Salamanca estar presente no Brasil, com certeza. Vamos estar esses dias muito presentes no Brasil. São dias complicados, né? O dia 7, depois vir o dia 7 de setembro está aí do lado, mas realmente esperamos que sim, que o Brasil vai conhecer melhor a Universidade de Salamanca e o Brasil vai conhecer melhor o que a gente está fazendo. Não é por acaso. São agora 22 anos de trabalho da Universidade de Salamanca em relações muito fortes acadêmicas com o Brasil. Com as autoridades e instituições centrais, né? Parcerias com CNPq, parcerias com CAPES e parcerias muitas, de um lado com o Departamento de Filologia, de outro lado com os Centros Estudos Brasileiros, de outro lado com o nosso Departamento de História e os grupos de investigação, com uma quantidade enorme de universidades brasileiras.
realmente podemos dizer com muito orgulho que somos uma das universidades com mais e melhores relações acadêmicas com o Brasil. Então, vamos aproveitar todos esses eventos, essa semana agora tão forte de atividades, esse momento que vai chegar depois do Honores de Caetano Veloso, e vamos continuar com todas essas colaborações. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Pedro Serra, quando quiser, por favor. Bom, muito obrigado. Vão-me permitir que as minhas primeiras palavras sejam para agradecer ao professor José Manuel Santos Pérez, diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, por tudo aquilo que já disse, que realmente supõe uma colaboração que quer ser produtiva, liberal, assente, enfim, naquilo que é o sentido de missão de uma instituição como a nossa, que é de produção de pensamento crítico. E como o professor José Manuel Santos já sublinhou, o Centro de Estudos Brasileiros é um enclave importante dentro da Universidade de Salamanca, evidentemente pela vocação, digamos, voltada para o Brasil, mas também pela defesa dos valores democráticos, e para o qual contamos indefetivelmente com a reitoria e o reitor Ricardo Rivero da Universidad de Salamanca. Con la venia de José Manuel y también de los presentes, en realidad me gustaría pasar al castellano para decir unas cositas, no sin antes dar la bienvenida a todos, agradecer la presencia de todos, sobre todo los que vienen de más lejos y los invitados, en este caso, para nuestro primer seminario internacional Democracia sem condições, o trabalho da literatura brasileira. Por razones que no cabe desgranar en toda su complejidad en este momento, considero que los tiempos del espacio universitario, tanto como lugar institucional, como sitio y como situación, no tiene, acaso no debiera, ser ritmado por las determinaciones ni del mercado ni de la industria cultural, tanto en su modulación estatal como privada. Entiendo este reparo o reserva en el contexto de la vexata quaestio de la muy alardeada autonomía universitaria, justamente reconocida, tanto de jure como hasta cierto punto de facto. Sin embargo, autonomía significa atribuirse su propia ley de movimiento y finalidad, lo que también debiera concurrir en la administración sabia y prudente del tiempo propio, necesariamente discontinuo y descontinuado con relación a las temporalidades del mercado y lato sensu del Estado, de la ciudadanía y de la sociedad civil. Dicha discontinuidad no es enajenación. Suponerlo en rigor es una ingenuidad y defender que lo fuera un despropósito. Y esta sí es una convicción que en mí no proviene de cualquier convencimiento, como lugar y situación movilizados por actos intelectuales, movilizados por el pensamiento crítico. En facultades como la de donde provengo, una facultad de filología, cuya versión moderna y contemporánea, como sabéis, tiene un modelo matricial humboldtiano, tiene por misión específica pensar el lenguaje, en tanto que lo haga críticamente de modo a colaborar en el conjunto del arte científico desarrollado en otras facultades que no tienen ese designio como un mandato prioritario. Arte científico es una expresión de Fichte, protagonista junto con Schleiermacher y Humboldt en los debates que sustanciaron la fundación de la Universidad de Berlín en 1810, hoy Humboldt-Universität zu Berlin. Por ciencia habremos de entender, como bien sabéis, diferentes y diferenciados dominios del conocimiento humano, tanto los amparados por el sintagma ciencias de la naturaleza como por las llamadas ciencias del espíritu. Institución de la investigación y de la enseñanza. Y es esta la pareja que se impuso en esa refundación moderna de la universidad. Aunque en lo más reciente se le hayan agregado la gestión y la transferencia, son palabritas que nos persiguen, no consagradas por aquella matriz, sin que vayamos teniendo muy claro cuáles son sus plusvalías objetivas para la partilla y la producción de pensamiento crítico.
En un reciente comentario, el profesor y crítico brasileño Luis Costa Lima ha recordado la extensión del concepto, cito, de nacionalidad a la literatura y a la cultura en general era explicable en el contexto del siglo XIX. Mantenerla en los días que corren significa reducir la literatura, en el mejor de los casos, a documento del cotidiano. Pero sigue el profesor Costa Lima, ¿cómo emprender ese cuestionamiento sin la reflexión teórica? Fin de cita. Reducción a documento va ciertamente de la mano del muy asiduo gesto de ondear una bandera, o mejor, banderas, en las sociedades y democracias contemporáneas. La primera sesión del foro Democracia sem Condições, do trabalho da literatura brasileira, fruto de la colaboración entre el Centro de Estudios Brasileños y el Colaboratorio Europeo de Estudios Brasileños, Grupo de Investigación en Estudios Portugueses y Brasileños de la Universidad de Salamanca, reúne por primera vez un conjunto de reconocidos y prestigiosos especialistas en literatura brasileña y teoría literaria, concretamente el profesor Eduardo Sterzi, la profesora Anita Costa Malufe, el profesor Eduardo Sterzi de la Unicamp, la profesora Costa Malufe de la PUC São Paulo y también de la Universidad de Salamanca, y el profesor Luis Bueno de la UFPR, cuyas intervenciones tienen por objetivo cuestionar de forma crítica y densa los avatares de la relación entre democracia y literatura, no excluyendo otras formas de expresión y mediación artística. Agradezco, en fin, ya y subrayándolo mucho, su generosa disponibilidad para participar en el evento. En una otra entrevista, en este caso concedida por Silviano Santiago al periódico portugués Jornal de Letras, intitulada El Brasil post-Bolsonaro, que salió de las rotativas el día 22 de marzo de 2023, quisiera hacer referencia a esta entrevista y sobre todo hacer un recorte mínimo que atañe solamente a la última pregunta que muy concretamente interpela el crítico y profesor brasileño en los siguientes términos. Estas son palabras del periódico Jornal de Letras y dice así: ¿cuáles son sus expectativas, sus de Silviano Santiago, o cuál es su esperanza para el futuro cercano de Brasil? El susodicho país del futuro, siempre adiado, en los mejores tiempos de los gobiernos de Lula, pasó a ser un país del presente. Piensa, sigue el periodista preguntando a Silviano Santiago, piensa que se dan las condiciones para que eso de nuevo suceda. Fin de cita. Con toda la probabilidad, las pocas preguntas, lo intuyo por su perfil, y también esta respuesta, o las respuestas, perdón, fueron hechas por escrito. En la respuesta de Silviano Santiago a esta pregunta terminal es especialmente sorprendente el párrafo final. Con vuestra venia, aunque algo extenso, me permito leer dicho párrafo, muestreo mínimo de un intelectual interviniendo en el espacio público en una materia de rabiosa actualidad, como se suele decir en estos casos. Y voy a citar extensamente ese final de la entrevista de Silviano Santiago. A fin de cuentas, dice Silviano Santiago, soy tan solo un ciudadano, escritor y crítico literario. En virtud del 8 de enero, ya hemos hablado aquí de él, de 2023, vivimos nosotros, ciudadanas y ciudadanos brasileños, un momento de excepción. Perdóneme, por consiguiente, sigue Santiago, el análisis que pretende buscar el sentido de la historia y me acoja a lo que la escritora Clarice Lispector ha descrito y analizado también en su libro Agua Viva, de 1973, El instante ya, o instant ya. Clarice, sigue Silviano Santiago, atomiza y espacializa nuestra noción de tiempo, como si nos preparara para el conocimiento de un evento que escapa a la lógica de la democratización. El futuro de Brasil, la esperanza, está incrustada en la solución que sea concedida al instante ya. Permítame, y este permítame es Silviano Santiago pidiendo venia para citar a Clarice, y la cita, y concretamente la cita es:
aquello que aún va a ser después es ahora. Y escribe además, nuevamente Clarice, el instante ya es una luciérnaga, la versión portuguesa ponen pirilampo, evidentemente creo que hubo ahí alguna intervención, vagalume, ¿verdad? Que enciende y apaga, enciende y apaga. El presente es el instante en que el neumático del automóvil en alta velocidad toca mínimamente el suelo de asfalto. Y la parte de la rueda que aún no lo tocó, lo tocará en un inmediato que absorbe el instante presente y lo vuelve pasado. Siguen siendo palabras de Clarice, mediadas por la escritura de Silviano Santiago. Yo, viva y destellante, como los instantes, me enciendo y me apago, enciendo y apago, enciendo y apago. Fin de cita de Clarice, pero sigo con ahora sí el comentario de Silviano Santiago, y es a donde quería llevarnos. Mirad cómo los verbos intransitivos encender y apagar, al ser repetidos, se transforman en verbos pronominales para enseguida volver a ser intransitivos. Tenemos ahí el paso de un concepto metafórico del instante ya hacia la experiencia subjetiva de la ciudadana y del ciudadano, y de esta hacia su exteriorización objetiva por la ciudadanía. Reducir el atrito de la rueda de automóvil en contra del tiempo histórico al movimiento de rotación de la rueda sobre ella misma, del giro en falso por falta de suelo concreto y firme, es necesario e insuficiente. Este atrito, sigue Silviano Santiago, ya acercándose al final, es principalmente la razón para un viaje de la nación hacia el futuro, moldearla y dejarse moldear por ella. Es la razón para traer el futuro a la vida presente, la razón para llevar la vida presente al futuro. Es la razón de un modelo para nuestra utopía de todos los días, en la que la palabra rigurosa y justa reconstruye la magia del instante presente con vista al propio devenir de todos. Fin de cita. Realmente, esto ahora ya soy yo, ¿vale? Realmente sorprendente. Para mí por lo menos lo es. Sobre todo, no esperaba un comentario así en soporte de papel de periódico, más aún de un jornal de letras, que por un instante hace justicia al segundo término del sintagma que conforma su título, letras. No estamos ya acostumbrados a este tipo de lectura tan fina y tan exigente, ¿no? Letras, las letras, pues coloca al lector delante de un ejercicio exegético denso e intenso. Y lo hace, me puedo imaginar los lectores portugueses leyendo esto y diciendo, pues, no entiendo papa. O sea, no. Y lo hace enfrentando la difícil y tan resonante noción de instante ya de Clarice Lispector, haciendo mención, como acabo de leerlos, a una cita miniatura de Agua Viva. ¿Acaso cum grano salis, sin que podamos decidir del grado de ironía, melancolía o escepticismo de este comentario? Es una suerte de fulgurante message in a bottle que amalgama el pasado y el futuro, cápsula emisaria actualizada en el entredos de la apertura o clausura del papel de la literatura en la construcción moderna o ya contemporánea de la historia. Destacadas de su enunciador son palabras que diríamos de Medusa, aunque paralizando para poder avanzar. En un sentido llano, aúna el futuro de un país al futuro de la lectura. Y esta es la parte que me interesa, ¿no? El futuro de un país al futuro de la lectura. O quizás mejor, al futuro de ciertos modos de leer. No se lee siempre de la misma manera. Bien, ¿cuáles son los posibles y los límites de una literatura incondicional? ¿Y cuáles son los posibles y los límites de una democracia incondicional? ¿Cómo aferir literaturas en condiciones, democracias en condiciones? ¿Cómo reflexionar sobre la relación entre democracia y literatura, permitiendo, por ejemplo, distinguir lo moderno de lo contemporáneo?
Estos y otros temas, en el sentido de problemas, son los que el Foro Democracia Sem Condições, Democracia Sem Condições, do trabalho da literatura brasileira, busca, a partir de múltiples perspectivas proporcionadas por las bellas letras y las bellas artes, conceder respuestas críticamente fundamentadas y estimulantes, necesariamente siempre provisionales. Agradezco, lo hago por segunda vez, pero para terminar, al director del Centro de Estudios Brasileños, el profesor Dr. José Manuel Santos Pérez, el apoyo a la iniciativa por parte del Centro de Estudios Brasileños en clave académico de la Universidad de Salamanca que nos acoge. Asimismo, mi agradecimiento se extiende a Esther Gambí, a Elisa Duarte y a Vicente Justo Hermida por todas las gestiones que permiten la efectiva realización del evento en este emblemático Palacio de Maldonado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Serra. Damos aqui por inaugurado o seminário. Feliz seminário para todos vocês. O Centro de Estudos Brasileiros é a casa de todos vocês. Muito obrigado. Vamos recompor aqui a mesa. Bom, então volto. Sim? Volto à língua portuguesa e vamos proceder, enfim, a parte, digamos assim, mais técnica e de tendência, digamos, do nosso evento e do nosso seminário será a seguinte. Irei fazendo breves apresentações dos nossos convidados, que irão fazendo as suas intervenções. Vamos aguardar as 3 intervenções para, no final, fazer então uma conversa, enfim, um debate, conversa, que será a oportunidade para que sejam colocadas questões, mas, sobretudo isso, que possamos encetar uma conversa liberal e, enfim, e produtiva a partir enfim, daquilo que for sendo dito. Neste sentido, peço, enfim, que se incorpore à mesa enfim, do colóquio seminário o professor Eduardo Sterzi, da Unicamp. Ora então, muito obrigado, Eduardo, enfim, em primeiro lugar, pela vinda até Salamanca. Não é a primeira vez, não é a primeira vez, mas de alguma maneira é quase como se fosse, em virtude enfim, desse corte que por aí vivemos todos globalmente, que foi o da pandemia. Sei que, neste sentido, é a primeira saída fora do Brasil, não é? E honra-nos muito e dá-nos muito, enfim, muita alegria e muito prazer que acabe por ser, enfim, circunstancialmente, Salamanca, o destino dessa parcial, não é? dessa saída pós-pandemia. Enfim, apresentar o Eduardo Sterzi é realmente fácil e complicado, não é? É sempre entre dois que figuras como o Eduardo, enfim, digamos assim, são... Enfim, é necessário, digamos assim, pensá-las e apresentá-las, não é? Porque o Eduardo tem uma obra extensíssima, enfim, é um grande especialista, por exemplo, em Dante, não é? Enfim, fizeste, salvo erro, o teu doutoramento em estudos em dantologia, não é? Como se vai dizendo, não é? Isso foi dizendo, não é? Mas também, e portanto tem esse enclave matricial, enfim, da literatura italiana, enfim, dos estudos italianos,
Mas é também um grande especialista em muitos domínios, desde logo da teoria literária, de literatura brasileira contemporânea, não? Moderna e contemporânea, enfim, certamente este poderá ser um dos temas nas próximas horas e nos próximos dias, da possibilidade de diferenciar moderno de contemporâneo. E recentemente, aliás, juntamente com a Verónica Stiger, que está aqui presente também e que nos dá o prazer da sua colaboração de algum modo também, têm feito muitos trabalhos conjuntos, também no âmbito da curadoria, no âmbito portanto, das artes plásticas, e gostaria de destacar, enfim, eu não quero dizer mal, mas ontem tiveste a oportunidade de, enfim, mostrar este último livro, enfim, Saudades do Mundo, sim, não é? Enfim, que gostaria de destacar especialmente, que imagino que seja um trabalho que tenha também que ver com outro âmbito, que é muito do interesse do Eduardo e também da Verónica, mas do Eduardo, que é a antropologia. Bom, o Eduardo, como já sabem, é professor da Unicamp, mas, enfim, prefez também diferentes estudos de pós-doutoramento noutras universidades, e já na atualidade é professor titular, não? Livre docente, perdão. Bom, enfim, às vezes as terminologias de teoria da literatura no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. E hoje vai falar-nos, enfim, eu devia saber isto quase de memória, mas não é o caso, não é o caso, tenho que puxar de... Uau. Chuleta, como se diz em espanhol, não é? Deixem-me só dizer isto para passar a palavra. A intervenção tem por título do movimento à multidão, estética e democracia. Não é? Muito obrigado, Eduardo. É um prazer, enfim, para todos nós ter-te aqui e mais ainda neste espaço do Centro de Estudos Brasileiros. Bom, dizer apenas que será apenas uma outra oportunidade e muitas, oxalá que sim, muitas se seguirão. Muito obrigado. Se não te importas, eu vou desde a linha, ok? Bom, bom dia. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao professor Pedro Serra pela apresentação de agora, mas pelo convite também a ele, ao professor José Manuel Santos, à Universidade de Salamanca, ao Centro de Estudos Brasileiros. Eu já estive antes em Salamanca, como o Pedro lembrou, mas não foi aqui no centro, ou seja, aqui no centro é a primeira vez. E, de fato, é um retorno ao mundo. Eu escrevi esse livro chamado Saudades do Mundo, né? Sair, é um pouco matando as saudades do mundo, vivendo as saudades do mundo também. É maravilhoso que seja por aqui que isso aconteça. Eu queria agradecer também a todos os que estão aqui presentes, né, sobretudo aos meus colegas de mesa, né, a Anitta Costa Maluf, que é minha amiga já há muito tempo, não sei nem há quanto tempo, me lembro nós fizemos doutorado ao mesmo tempo, né, no Unicamp, então somos colegas e amigos há muito tempo. E a Luiz Bueno também, né? A Anitta tinha saído, eu feito uma saudação a você. E a Luiz Bueno pela possibilidade da interlocução também. Então, acho que vou passar eu preparei um texto aqui, na verdade foi um texto que eu vou até, acho que já fazer uma espécie de enquadramento inicial. Desculpa, talvez... Agora eu acho que... Tá dando. Será que teve problema na gravação? É um texto que, na verdade, eu fiquei na dúvida. Na verdade, tinha um escopo muito maior inicial, mas o que eu vou fazer vou me ater a um texto específico aqui que vai ser comentado. E depois eu vou deixar algumas margens para a gente poder discutir. Se der tempo, a gente discute um pouco depois. Bom, quando o Mário de Andrade faz a conferência sobre o movimento modernista na Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores do Rio de Janeiro, 20 anos tinham se passado desde a Semana de Arte Moderna. Já 20 anos ou só 20 anos, né, dependendo do ângulo de que se olha as coisas. Já
se pensarmos que entre o evento e a sua rememoração em 1942, temos uma série de fatos, não apenas no campo da cultura, mas talvez sobretudo no campo da política, que acarretaram um afastamento crescente entre vários membros do grupo modernista inicial, assim como também um afastamento entre suas próprias concepções e convicções do presente e aquelas do passado. Bom, isto é, não apenas se afastaram uns dos outros, como se afastaram em alguma medida de si mesmos. Nós tivemos, em suma, todo o processo de radicalização política dos anos 20 e 30, que levou tantos à extrema esquerda e outros tantos à extrema direita, assim como exigiu posicionamentos claros e enfáticos, mesmo de quem se manteve longe das extremidades do espectro político. É uma época de revoluções, ditaduras, guerras, mas podemos também dizer, ainda mais fecharmos o foco no campo próprio das artes e da cultura, que só tinham se passado 20 anos, e que, portanto, devido ao intervalo restrito, era mais fácil ver e ressaltar continuidades entre o momento de eclosão modernista e as realizações imediatamente posteriores, mesmo quando essa sensação de desdobramento tinha um tanto de ilusão de ótica, e, na verdade, as rupturas formais e temáticas, ou numa palavra que integra os dois aspectos, as rupturas estilísticas, podemos dizer, eram tão importantes quanto as continuidades. Em suma, para uma visão, digamos, pan-modernista, que interpretava o quadro geral como uma cadeia de emergências e desdobramentos de um desejo mais ou menos único de modernização das artes e da cultura, tinham sido só 20 anos entre 1922 e 1942. Podemos dizer que as leituras mais complexas do modernismo, porque também as mais dramáticas, feitas pelos protagonistas de 22, oscilam com frequência entre o já e o só. Mário de Andrade, na conferência, coloca essa oscilação nos seguintes termos: é todo um passado agradável que não ficou nada feio, mas que me assombra um pouco também. Eu acho que é um pouco o andamento da conferência que está sintetizado aí. A conferência foi realizada a convite da Casa do Estudante do Brasil, que em seguida a publicou como livro e teve a apresentação de Carlos Drummond de Andrade como representante do ministro da Educação, Gustavo Capanema, o que em alguma medida presentificava na mesa o sentido de continuidade modernista, de geração para geração, ao mesmo tempo que fazia lembrar a complexidade da vida política brasileira, das relações do modernismo com a política, já que um poeta como Drummond, de inegáveis simpatias de esquerda à época, podia ser alto funcionário de um governo ditatorial, ou seja, Brasil. A saudação do poeta Augusto de Almeida Filho, em nome da casa, deixa claro o lugar que Mário de Andrade ocupava naquele momento. O Mário de Andrade, diz ele, é para a minha geração mais do que um poeta, mais do que o erudito, mais do que o crítico, mais do que o conhecedor de música, ele é, antes de tudo e sobretudo, um símbolo que se firmou e se desenvolveu na luta contra a rotina. Essa rotina contra a qual se luta, vale assinalar, era naquele momento não só estética, como no tempo da semana, mas também política. E o melhor testemunho sobre essa questão, no que diz respeito a Mário, apesar de algumas hipérboles martirológicas e hagiográficas, a gente pode dizer, literalmente, ou seja, Mário de Andrade era um santo, vai aparecer, então o Mário de Andrade foi um mártir, é o livro de Paulo Duarte, o Mário de Andrade, por ele mesmo. Mas voltemos à saudação do poeta jovem, um poeta que morreu moço, sem realizar a obra que prometia, como anota o Moacir Werneck de Castro, sobre o Augusto de Almeida Filho. Essa saudação ao poeta mais velho. Depois de ressaltar o papel desempenhado pelos modernistas na renovação de uma literatura marcada, então, pelo parnasianismo, mas não só, mas é o que ele destaca, e de traduzir essa renovação em termos, digamos, atmosféricos, ou mais exatamente climáticos, vai dizer assim, o grito rebelde dos modernistas teve fulgurações de relâmpago, gloriosas auroras, e ao mesmo tempo foi o prenúncio de tempestades violentas. Ele diz ainda: hoje, passada a fase heróica de combates e de lutas, ser modernista é uma posição cômoda e fácil. Ontem chegava a ser confundida com sérias e perigosas psicoses e era quase um caso de polícia. Mas vamos à conferência propriamente dita, sem nenhuma pretensão de aprendê-la em sua completude, mas pontuando aquilo que nos interessa neste momento. A primeira frase já nos coloca diante de uma reivindicação de abrangência que é importante destacar. Ele diz assim: manifestado especialmente pela arte, mas manchando também com violência os costumes sociais e políticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e, por muitas partes, o criador de um estado de espírito nacional.
Notem como aí as manifestações do modernismo nas artes são apresentadas apenas como casos especiais de modos mais abrangentes de manifestação, que incluem os costumes sociais e políticos. Pode-se mesmo dizer que a conclusão da frase, segundo a qual o movimento modernista prenunciou, preparou e mesmo criou um estado de espírito nacional, depende dessa expansão do escopo do modernismo. Isto é, só quando há associação do aspecto artístico com os aspectos sociais e políticos, a própria arte pode aspirar a um papel tão decisivo como delineado na asserção final, que diz respeito ao próprio destino da nação, ou mais exatamente, do país como nação, do país que se vai tornando nação num processo inacabado, justamente por conta de movimentos como este. Aliás, é importante notar que desde o título da conferência não se fala de modernismo, mas de movimento modernista. Essa escolha lexical não é, a meu ver, ingênua. Na ideia de movimento coexistem justamente esses aspectos todos, e antes pode-se mesmo dizer que, por meio da denominação movimento, o que é da ordem da arte se faz aprender politicamente, o artístico revela sua face também política. Estamos, afinal, na era dos movimentos, não podemos esquecer, desde o movimento litúrgico, corrente católica reformista surgida na França, na Alemanha e na Bélgica em meados do século XIX, que ganha força com o início do século XX, até os movimentos abertamente políticos, ou ainda os movimentos artísticos ou de pensamento. Salvo engano, foi na segunda metade do século XIX que o uso da palavra movimento para designar um determinado grupo com propósitos comuns, ou ainda uma tendência que congrega vários grupos, já que certo expansionismo parece ser inerente à própria ideia de movimento, e, bom, também um certo conflito, não podemos esquecer, tornou-se corrente essa noção nas línguas europeias. O grande modelo anterior talvez seja a reforma, tal como vista a partir da política do presente, examinada, por exemplo, num livro de 1855, que se chama Do Movimento Geral dos Espíritos no século XVI, no século XVI, ou a reforma comparada à Idade Média, apreciada nos seus resultados sociais, literários e artísticos, particularmente na Itália, na Alemanha, na Bélgica e na França, do Florent Liszt. Há uma revista católica internacional, desde a década de 80, do século XIX, que ganha o título de Le Mouvement Social, e que antecipa justamente a virada política do catolicismo. E tudo isso eu acho que a gente tem que lembrar um pouco, porque lembrando também como o pensamento do Mário de Andrade é um pensamento que, embora seja estético, seja político, explicitamente, ele está imbuído também de um fundo católico que é evidente, ou seja, basta ler que a gente percebe como está dado, mas de uma maneira muito mais complexa do que tem aparecido em alguns textos ultimamente. Mais ou menos pela mesma época, há também um boletim da Sociedade de Ciência Social Francesa com o mesmo título. E queria lembrar, por fim, quanto a isso, que de 1923 é o livro de Paul von Tiggen, O Movimento Romântico, Inglaterra, Alemanha, Itália e França. E o romantismo talvez assinale justamente a emergência da noção de movimento em literatura e nas artes. Daí que tenha servido em alguma medida como modelo para o modernismo também, apesar da diferença marcada que muita gente quer ver também. O Mário escreve, nós tivemos no Brasil um movimento espiritual, e eu acho importante que ele diga movimento espiritual, e ele diz, não fala apenas de escola de arte, ou seja, o enquadramento que ele faz para o romantismo é esse, que foi absolutamente necessário, ele põe entre aspas, o romantismo. Não me refiro apenas, diz ele, ao romantismo literário, tão acadêmico como a importação inicial do modernismo artístico, em que se poderá comodamente datar de Domingos José Gonçalves de Magalhães, como o nosso do expressionismo de Anita Malfatti. Me refiro ao espírito romântico, ao espírito revolucionário romântico, que está em confidência no Basílio da Gama, do Uruguai, nas liras de Gonzaga, como nas cartilhenas, de quem os senhores quiserem. Este espírito preparou o Estado revolucionário, de que resultou a independência política e teve como padrão bem briguento a primeira tentativa de língua brasileira. O espírito revolucionário modernista, tão necessário como o romântico, preparou o Estado revolucionário de 30 em diante e também teve como padrão barulhento a segunda tentativa de nacionalização da linguagem. A similaridade, diz ele, é muito forte. Fim da citação. Bom, notem que há em comum aos dois essa noção de uma ideia, o próprio movimento, que se espalha por mais de um país. A ideia de movimento vem junto com uma ideia de participação, que é sempre uma ideia também política, mas junto com isso, a outra ideia recorrente associada ao movimento, que aparece já na apresentação do Augusto de Almeida Filho, e que passa por um recurso ao lugar comum aristotélico. A vida está no movimento, já nos ensinava o velho Aristóteles, diz Augusto de Almeida Filho.
Bom, Oswald de Andrade, por sua vez, prefere o autor da Fenomenologia do Espírito, né, Hegel, ao Aristóteles, né, para circunscrever a ideia de movimento na sua ligação agora dialética com a vida. Diz Hegel, no que tem de excelente, dizia que a contradição existe na raiz do próprio movimento. Vida é contradição, vida é conflito. Oswald, ainda no mesmo informe sobre o modernismo que eu estou citando, né, diz assim: por toda parte alentava-se o movimento que eclodiu no movimento de 22. Repito, por toda parte alentava-se o movimento que eclodiu no movimento de 22. Eu acho que não se trata só de um simples erro de redação, né, essa sobreposição aparentemente redundante de movimento a movimento nessa frase. Nós podemos lê-la sob a chave do sintoma, talvez, e propor que Oswald registra, assim, inconscientemente ou não, o caráter sempre dúplice do movimento, né, artístico, mas não só, a manifestação artística sob a forma do movimento como parte de uma manifestação mais ampla, ou até mesmo como consequência desta, como está dado aqui, quando se fala de eclosão, o movimento eclode num movimento. Mas é importante que aí a natureza dos movimentos, nem do primeiro, nem do segundo, seja determinada, porque para que funcione é preciso que esse limite não esteja claro. É preciso que, em alguma medida, se confunda o que pertence à arte com o que pertence à política, e na equação aqui mal armada pode ser que a vida pertença à estética e a arte à política. E é Oswald quem percebe a configuração necessariamente incerta, e por isso mesmo, sobretudo, desejosa ou utópica do movimento modernista. Ele vai dizer assim: como qualquer movimento literário, esse se processou no início sem esquema, sem passaporte e sem justa definição. Tratava-se apenas de uma onda de oposição e de revolta que, refletindo sobre as agitações na Europa, se erguia sobre o marasmo das letras e das artes nacionais. A confusão reinava, ninguém sabia ao certo o que era ser moderno. Eu acho essa frase também eu sublinharia aqui, porque eu acho que é a frase que, a meu ver, ela põe a exigência maior para o pensamento do modernismo no Brasil. Né? Esse não saber o que era ser moderno como fundamento do que é ser moderno no Brasil. Bom, e ainda, diz, como se vê, todos os movimentos se processam da mesma maneira, confusos, heteróclitos, desiguais. O que importa é o impulso e a meta. Né? Sendo que o impulso e a meta não sabemos exatamente quais são. Né? Mas é Oswald também quem frisa a modernidade da própria ideia de movimento, ao mesmo tempo que postula um modernismo transhistórico, tendo como base, surpreendentemente, né, ou não, Giorgio Vasari. Ou seja, tem aquela imaginação transhistórica do Oswald aqui funcionando. Né? A palavra moderno pertence a qualquer época, foram modernos os iniciadores de todos os movimentos estéticos e filosóficos, de todos os movimentos científicos e políticos. O tempo encarrega-se de tornar os modernos clássicos ou de destruí-los. Bom, quanto ao movimento, eu queria lembrar ainda que o filósofo italiano Giorgio Agamben, numa intervenção oral no encontro em Veneza, incomodado com o uso recorrente e, a seu ver, impensado do termo movimento pelos demais participantes do evento, né, se perguntou por que se passa, em certo momento, a chamar movimento uma instância política decisiva. Então ele passa o que chama de alguns dados históricos banais. Ele diz assim: o conceito de movimento, que na ciência e na filosofia tem uma longa história, por sua vez adquire na política um significado técnico relevante apenas no século XIX. Um dos primeiros aparecimentos ocorre na Revolução de Julho de 1830 na França, na qual os defensores da mudança se denominavam do partido do movimento, né? E os outros e os seus adversários do partido da ordem. Né? De modo breve, talvez só com Lawrence von Stein, né, ele vai lembrar, autor que, como se sabe, influenciou tanto Marx quanto Carl Schmitt, ou seja, extremos do espectro ideológico, que esse conceito se torna mais preciso e começa a definir um âmbito estratégico de aplicação. Na sua História do Movimento Social na França, que é de 1850, von Stein joga a noção de movimento em contraposição dialética à noção de Estado. O Estado é o elemento estático, legal, enquanto o movimento é a expressão das forças dinâmicas da sociedade. Dessa forma, o movimento é sempre um movimento social, em antagonismo com o Estado, e expressa o primado dinâmico da sociedade sobre as instituições jurídicas estatais. Assim, nem sequer von Stein define, diz Agamben, o que entende por movimento. Ele atribui a ele uma dinâmica e descreve sua função, mas não lhe dá uma definição nenhuma tópica. Bom, Agamben passa então ao livro da Hannah Arendt sobre o totalitarismo, onde essa observa que, e aqui são as palavras do Agamben, por volta da Primeira Guerra Mundial, imediatamente antes e imediatamente depois, os movimentos adquirem na Europa um desenvolvimento extraordinário, mas agora em contraposição, não mais ao Estado, mas aos partidos. Mas também no livro de Arendt não há uma definição de movimento.
E aí resume o Agamben: todos sabem o que é, mas ninguém o define. Bom, acho que a gente pode voltar para o Mário, o movimento modernista. É interessante observar os fatores que Mário coloca na origem do movimento modernista, né? Por um lado, a reconfiguração geopolítica com o declínio dos grandes impérios europeus. Por outro, a revolução técnica, especialmente nos transportes. E aí eu acho que vale lembrar que no mundo pré-cibernético, isso é ainda preponderantemente físico, transporte, comunicação, comércio e linguagem confundem-se com frequência, né? Vem daí o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, a criação de espírito novo e a reverificação e mesmo a remodelação da inteligência nacional. Foi, segundo Mário, o movimento modernista que realizou isso tudo, e a Semana de Arte Moderna foi seu brado coletivo principal. Seria interessante verificar como a forma do brado ou do grito retorna frequentemente na caracterização da semana, né, uma reminiscência, provavelmente, do grito do Ipiranga, né, o mito vocal performático da proclamação da independência. E, de fato, há sempre uma questão de distribuição da voz aí envolvida, né? Ou seja, não é por acaso que uma coisa vai aparecer próxima da outra, né? Aos primeiros modernistas das cavernas, estou citando aqui e parafraseando o Mário, reunidos em torno de Brecheret e Anita Malfatti, coube, de acordo com Mário, o papel de altifalantes de uma força universal e nacional muito mais complexa que nós, força fatal que viria mesmo. No entanto, essa força fatal só se manifestou porque houve um movimento, né? Diz assim: já um crítico de senso comum, né, palavras do Mário, já um crítico de senso comum afirmou que tudo quanto fez o movimento modernista far-se-ia da mesma forma sem um movimento. Não conheço la paliçada mais graciosa, porque tudo isso que se faria, mesmo sem um movimento modernista, seria pura e simplesmente um movimento modernista. Bom, não vou focar aqui nos aspectos propriamente memorialísticos da conferência, mas sim no que ela diz sobre a experiência geral, tal como vista por Mário, né? Especificamente sobre a semana, ele escreve, né, ligando-a diretamente à exposição de Anita Malfatti em 1917. Assim, a semana marca uma data, isso é inegável, mas o certo é que a pré-consciência primeiro e em seguida a convicção de uma arte nova, de um espírito novo, desde pelo menos 6 anos, vieram se definindo no sentimento de um grupinho de intelectuais paulistas. E eu acho interessante a gente frisar como ele vai circunscrevendo alguns âmbitos. Então, grupinho, salões, movimento, né? Multidão. Então, esse é o percurso. De primeiro, foi um fenômeno estritamente sentimental, uma intuição divinatória, um estado de poesia. Com efeito, educados na clássica histórica, sabendo quando muito da existência dos impressionistas principais, ignorando Cézanne, o que nos levou a aderir incondicionalmente à exposição de Anita Malfatti, que em plena guerra vinha nos mostrar quadros expressionistas e cubistas. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. E, ilhados da enchente de escândalo que tomara a cidade, nós 3 ou 4 delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, A Estudanta Russa, A Mulher de Cabelos Verdes, e a esse mesmo Homem Amarelo, de formas tão inéditas, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Éramos assim. Bom, assinalo apenas, sem aprofundar por hora, né, fica para outra ocasião, que conforme os títulos evidenciam, os quadros de Anita Malfatti, realizados a partir de sua experiência no exterior, né, primeiro na Alemanha e depois com a eclosão da guerra na Europa, nos Estados Unidos, são marcados decisivamente por uma imaginação geopolítica, que é também, claro, étnica e racial, né, com uma proliferação de povos implicados nas faces e nos corpos, e justamente ali onde uma certa falta de imaginação poética e crítica só conseguiria depreender busca de unidade, né, unidade nacional, imaginação que depois atravessaria grande parte do modernismo, né, constituindo sua dimensão, né, em contraposição a essa exigência nacional mais evidente, sua dimensão cosmopolita e mesmo, eu acho, em alguns casos como o Macunaíma ou a antropofagia, cosmopolítica, a gente pode dizer. Bom, havia, porém, também uma questão de classes aí envolvida, né? A que Mário deu a devida atenção nessa conferência, ainda que tingindo de cores ideológicas, que hoje não faz muito sentido subscrever, né? Diz assim: o movimento modernista era nitidamente aristocrático. Então, são esses âmbitos de circunscrição que ele vai fazendo. Era nitidamente aristocrático pelo seu caráter de jogo arriscado, pelo seu espírito aventureiro extremo, pelo seu internacionalismo modernista, pelo seu nacionalismo embrabecido, pela sua gratuidade antipopular, pelo seu dogmatismo prepotente, era uma aristocracia do espírito. Bem natural, pois que a alta e a pequena burguesia o temessem. Eu acho, eu disse, a gente não consegue subscrever completamente essa divisão, porque a questão é essa tendência que há no Brasil também de ver a plutocracia, né, quem tem dinheiro, como a aristocracia. Não é assim que funciona. Ou seja,
No fundo, você está tentando introduzir ali uma divisão social dentro do próprio espírito da burguesia. Bom, uma coisa dessa seria impossível no Rio, ele vai dizer, né, onde não existe aristocracia tradicional, é estranho aqui, mas apenas a alta burguesia riquíssima, e essa não podia encampar um movimento que lhe destruía o espírito conservador e conformista. A burguesia nunca soube perder, e isso é que a perde. Outra frase que eu acho sensacional também. Bom, na cronologia que o Mário estabelece, né, a semana já assinala não a origem, mas a abertura do segundo período do modernismo. Né? E foi no meio da mais tremenda suada, dos maiores insultos, que a Semana de Arte Moderna abriu a segunda fase do movimento modernista, o período realmente destruidor. Porque, na verdade, o período heróico foi esse anterior, iniciado com a exposição de pintura de Anita Malfatti e terminado na festa da Semana de Arte Moderna. Durante essa meia dúzia de anos, fomos realmente puros e livres, desinteressados, vivendo numa união iluminada e sentimental das mais sublimes. Bom, uma festa, em suma, né, que reúne em si a morte de um modernismo, a gente pode dizer, e o nascimento de outro. A semana marca também o começo da institucionalização do movimento. Eu acho que a gente pode ver as consequências sociais disso. Né? O Mário diz. A Semana de Arte Moderna, ao mesmo tempo que coroamento lógico dessa arrancada gloriosamente vivida, desculpem, ele diz entre parênteses, mas éramos gloriosos de antemão. A Semana de Arte Moderna dava um primeiro golpe na pureza do nosso aristocracismo espiritual, consagrado o movimento pela aristocracia paulista. Se ainda sofreríamos algum tempo ataques por vezes cruéis, a nobreza regional nos dava mão forte e nos dissolvia nos favores da vida. Numa fase em que ela não tinha mais nenhuma realidade vital, como certos reis de agora, a nobreza rural paulista só podia nos transmitir sua gratuidade. Principiou-se o movimento dos salões e vivemos uns 8 anos, até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história artística do país registra. Bom, o Mário dá aí a destruição, ou mais exatamente o espírito destruidor, como que há de mais próprio no movimento modernista, né, nesse período, que obviamente contrasta com o ambiente protegido, em alguma medida exclusivo dos salões. Né? E foi da proteção desses salões, diz ele, que se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista. Isso é, seu sentido verdadeiramente específico. Porque, embora lançando inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor. Então, ele fica frisando isso, né? Até destruidor de nós mesmos, porque o pragmatismo das pesquisas sempre enfraqueceu a liberdade da criação. O nosso sentido era especificamente destruidor, a aristocracia tradicional do Zé Montfort, pondo em evidência mais essa germinação do destino, também ela já então autofagicamente destruidora, por não ter mais uma significação legitimável. E, por fim, essa destruição não apenas continha todos os gêneros da atualidade, como era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira. Então, aqui eu fiz um compilado do coisa. No fundo, é uma visão dessa festa, não é qualquer festa. Em Mário, a festa é sempre uma festa sacrificial, como a gente vai ver. Ou seja, é isso que está dado aí. Há uma sinonímia aqui entre festa e destruição, né, que toma a posteriori a forma de algo como uma ressaca, né, com direito ao sentimento de culpa moral, mais do que propriamente política do protagonista. Né? Ele vai dizer assim, mas nós estávamos longe, arrebatados pelos ventos da destruição, e a fazíamos, ou preparávamos especialmente pela festa, de que a Semana de Arte Moderna fora a primeira. Todo esse tempo destruidor do movimento modernista foi para nós tempo de festa, de cultivo moderado do prazer, e se tamanha festança diminuiu, por certo, a nossa capacidade de produção e serenidade criadora, ninguém pode imaginar como nos divertimos. Salões, festivais, bailes célebres, semanas passadas em grupos, nas fazendas opulentas, semanas santas pelas cidades velhas de Minas, viagens pelo Amazonas, pelo Nordeste, chegadas à Bahia, passeios constantes ao passado paulista, Sorocaba, Parnaíba, Itu. Era ainda o caso do baile sobre os vulcões. Doutrinários, na ebriez de 1001 teorias, salvando o Brasil, inventando o mundo, na verdade tudo consumíamos, e a nós mesmos, no cultivo amargo, quase delirante do prazer. Bom, a exposição da ressaca histórica não elimina, porém, a festa do horizonte do conferencista. O próprio Mário, em carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade, comenta, né, e aqui eu estou me referindo, ou seja, a própria conferência que ele está fazendo. Né, ele vai dizer assim, a conferência foi realizada numa atmosfera de tensão tamanha que, quando acabou, para me delacer, caí numa farra ainda mais maior, ele diz, que só me fez entrar no hotel às 9 da manhã do dia seguinte. Não parou por aí. Está claro que só acordei lá pelas 17 horas, amargo e com vontade de continuar. Foi o que eu fiz, virtuosissimamente. No dia seguinte, voei de manhã para essas serras mais defensoras, ou seja, de São Paulo. Bom, a inquietação anterior, né, exige a farra posterior como desmedida,
ou de acordo com o léxico modernista, como hiperestesia, né? E eu acho que a gente poderia aqui traçar um paralelo com outro momento de júbilo do Mário no Rio de Janeiro, né, mas que envolve uma inquietação anterior também, que é aquele aprendido no poema Carnaval Carioca, né? Mas isso fica para outra ocasião também. É como se contra a melancolia diagnosticada por Drummond na conferência, né, que é um resultado dessa inquietação, o Mário precisasse descobrir em si mesmo, não como interiorização, mas exteriorização, uma espécie de antídoto, né? A farra cumpre esse papel. Não será exagero exegético, eu acredito, ver aí algo como uma retomada da própria estrutura da emergência do modernismo, né? Uma farra antimelancólica, ou como diria outro poeta décadas depois, né? Um veneno antimonotonia, né? Em suma, para retomar um léxico bastante conhecido, um fármaco, né? Um veneno, remédio condizente com uma festa funeral, né? Na qual o próprio protagonista se faz de fármacos também, né? Ou seja, se faz também de bode expiatório ali, um pouco como se fez Sócrates, não por acaso Mário escreveu também o seu banquete, né? O Mário deixou vários depoimentos, né, aos seus correspondentes sobre sua inquietação ao preparar a conferência, que ele envia para Henriqueta Lisboa, eu acho ótimo, ele diz assim: a conferência do Rio está me consumindo de inquietação e já não tenho tempo para fazer outra, ou seja, vou ter que ler isso aqui mesmo. A Newton Freitas, o Mário diz sobre sua conferência: não fiz nenhum estudo crítico do movimento, nenhuma análise, recordei coisas dessas coisas com os meus sentimentos de agora, saíram conclusões que nem eu mesmo esperava e umas confissões bastante cruéis. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Eu acho interessante a gente frisar como ele mesmo está vendo nessas cartas e na própria conferência o que ele está dizendo, porque eu acho que tem uma diferença ali que pode ser sutil com relação às interpretações que são dadas de fora, como se fosse apenas uma autocrítica devastadora do modernismo, etc. Eu acho que o movimento é bem mais complexo, tem um movimento psíquico que é mais complexo ali, né? Mais do que as confissões bastante cruéis, eu creio que são as conclusões inesperadas a que leva a escrita da conferência que define o seu maior interesse. Descobrir o movimento modernista, o que não esperava, equivale em alguma medida a descobrir nele aquilo que aos olhos do próprio Mário não estava lá. Mário, na conferência, frisa a relação entre a modernização das artes e a modernização das estruturas políticas e sociais, não adotando, porém, nenhuma leitura mecânica dos fatos. Ele diz assim: um movimento de inteligência que representamos na sua fase verdadeiramente modernista não foi o fator das mudanças políticos sociais posteriores a ele no Brasil. Foi essencialmente um preparador, o criador de um estado de espírito revolucionário, de um sentimento de arrebentação. E se numerosos dos intelectuais do movimento se dissolveram na política, se vários de nós participamos das reuniões iniciais do Partido Democrático, carece não esquecer que tanto este como 1930 eram ainda destruição. Os movimentos espirituais precedem sempre as mudanças de ordem social. O movimento social de destruição é que principiou com o PD, Partido Democrático, em 1930. E, no entanto, é justo por esta data de 1930 que principia para a inteligência brasileira uma fase mais calma, mais modesta e cotidiana, mais proletária, por assim dizer, de construção, à espera que um dia as outras formas sociais a imitem. Bom, a gente pode ver também como o Mário descreve também um pouco mais 1930, né? Diz assim: 1930, tudo estourava, políticas, famílias, casais de artistas, estéticas, amizades profundas, né? Então, é o ponto ali de uma espécie de fim de crise do modernismo inicial, né? O sentido destrutivo e festeiro do movimento modernista já não tinha mais razão de ser, diz ele, cumprido o seu destino legítimo. Na rua, o povo amotinado gritava: Getúlio, Getúlio. Na sombra, Plínio Salgado pintava de verde a sua megalomania desesperada. Bom, no lugar da destruição modernista, vinham agora as novas tendências, né? Seja o romance social, com maior vitalidade no Nordeste, seja o romance psicológico. É da comparação com esse momento que nasce a autocrítica de Mário nas passagens finais de sua conferência, mas não sem frisar antes a dependência dos artistas mais jovens com relação aos esforços dos modernistas, o que equivale, em alguma medida, a colocar tudo que veio depois ainda sob o signo do modernismo. Ou seja, a autocrítica do modernismo comportava incorporar tudo que vinha depois ao próprio modernismo. Diz assim: e hoje o artista brasileiro tem diante de si uma verdade social, uma liberdade, infelizmente, só estética, uma independência, um direito às suas inquietações e pesquisas, que, não tendo passado pelo que passaram os modernistas da semana, ele nem pode imaginar que conquista enorme representa. Quem se revolta mais, quem briga mais contra o politonalismo de Lourenço Fernandes, contra a arquitetura do Ministério da Educação, contra os versos incompreensíveis de Murilo Mendes, contra o personalismo de Guignard. Tudo isso são hoje manifestações normais, discutíveis sempre, mas que não causam o menor escândalo público. E ele vai adiante chegando às experiências do Flávio de Carvalho, né, que ele
nota que tem um escândalo um pouco domesticado ali. Né? Não por acaso, a meu ver, depois de citar genericamente o Romance Social de 30, né, ele numera artistas que fogem a esse modelo, que mais diretamente corresponderiam às exigências que ele dirige a si mesmo. Né? Ou seja, eu acho que tem... ou seja, a maneira como ele vai colocar é interessante. Bom, para se compreender o que está aí em questão, né, eu acho que é preciso retornar ao trecho em que o Mário identifica no modernismo a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Né? Isso é tudo bastante conhecido. Nada disso, frisa o conferencista, representa exatamente uma inovação, e de tudo encontramos exemplos na história artística do país. A novidade fundamental, imposta pelo movimento, foi a conjugação dessas 3 normas num todo orgânico da consciência coletiva. Com isso, se supera aquilo que em artistas de tempos anteriores eram traços nacionais episódicos, né, como realidade de espírito, e por que episódicos individuais. Quanto à pesquisa estética e à criação artística, trata-se de ir contra uma dominante acadêmica de que o país só se vira livre no romantismo. Né? Ele vai dizer, com alguma excepção individual, rara, e sem a menor repercussão coletiva, os artistas brasileiros jogaram sempre colonialmente no certo. Repetindo e afeiçoando estéticas já consagradas, se eliminava assim o direito de pesquisa e, consequentemente, de atualidade. E foi dentro desse academismo inelutável que se realizaram nossos maiores, um Aleijadinho, um Costa Taíde, Cláudio Manuel, Gonçalves Dias, Gonzaga, José Maurício, Nepomuceno, Aloísio, e até mesmo Álvares de Azevedo, até mesmo Alfonso de Guimarães. Bom, ressalva o Mário sobre a atualização da inteligência artística brasileira, não se deve confundir isso com a liberdade de pesquisa estética, pois esta lida com formas, com a técnica e as representações da beleza, ao passo que a arte é muito mais larga e complexa que isso e tem uma funcionalidade imediata social, é uma profissão e uma força interessada na vida. Bom, o Mário apresenta aí, né, a questão do assunto como exemplar, não interessa a pesquisa estética, mas é decisivo para a arte. Né? Aqui está o ponto realmente dramático da conferência de Mário, né, eu vou me encaminhando para o final, é pelo que vai dito aqui que ela normalmente é lembrada. Né? Diz assim, como a atualização da inteligência artística, é que o movimento modernista representou um papel contraditório e muitas vezes gravemente precário. Temos aqui uma espécie de recapitulação final, em chave pessoal, de todos os movimentos dispersos ao longo da conferência, como aspectos do modernismo, como se Mário, nesse momento especialmente dramático da história do mundo e de sua própria biografia, né? A gente tem que lembrar que a ideia de suicídio vai aparecer de forma recorrente em algumas de suas cartas, né? Como se aqui se confundisse integralmente ele com o modernismo, né, num mecanismo sacrificial. Né? Diz assim, né, atuais, atualíssimos, universais, originais, mesmo por vezes em nossas pesquisas e criações, nós, os participantes do período melhormente chamado modernista, fomos, com algumas exceções nada convincentes, vítimas do nosso prazer da vida e da festança em que nos desvirilizamos. Se tudo mudávamos em nós, uma coisa nos esquecemos de mudar: a atitude interessada diante da vida contemporânea. Isso era o principal. Mas aqui meu pensamento se torna tão delicadamente confessional que terminarei esse discurso falando mais diretamente de mim. Que se reconheçam no que vou dizer os que o puderem. Não tenho a mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa uma dedicação feliz a problemas do meu tempo e minha terra. Ajudei coisas, maquinei coisas, fiz coisas, muita coisa. E, no entanto, me sobra agora a sentença de que fiz muito pouco, porque todos os meus efeitos derivaram de uma ilusão vasta. E eu que sempre me pensei, me senti mesmo, sadiamente banhado de amor humano, chego no declínio da vida a convicção de que faltou humanidade em mim. Meu aristocracismo me puniu, minhas intenções me enganaram. Vítima do meu individualismo, procuro em vão, nas minhas obras e também nas de muitos companheiros, uma paixão mais temporânea, uma dor mais viril da vida. Não tem. Tem, mas é uma antiquada ausência de realidade em muitos de nós. Bom, Mário detecta em quase toda a sua obra a insuficiência do abstencionismo. O que há aqui é um déficit de participação, a gente pode dizer, um déficit de política, que, no entanto, não comportava solução simples, ainda mais a posteriori. Ele vai dizer, não me imagino político de ação, mas nós estamos vivendo uma idade política do homem e a isso eu tinha que servir. E ainda, estou convencido de que devíamos ter nos transformado de especulativos em especuladores. Viramos abstencionistas, abstêmios e transcendentes. E, ao que acrescentei nota, os verdadeiros inconscientes, como já falei uma vez. Mas ele condena até mesmo a disposição para a festa, né? Que, como ele mesmo tinha notado antes, caracterizar o período áureo do modernismo. E aqui tem algumas contradições que eu acho que são efeito da própria escrita atormentada, né?
Diz assim, nós éramos os filhos finais de uma civilização que se acabou e é sabido que o cultivo delirante do prazer individual represa as forças dos homens sempre que uma idade morre. Tem uma visão aqui quase dietética, quase curiosa, daria para analisar isso em mais detalhe. E já mostrei que o movimento modernista foi destruidor, muitos, porém, ultrapassamos essa fase destruidora, mas não nos deixamos ficar no seu espírito e igualamos nosso passo, embora um bocado turtuviante ao das gerações mais novas. Mas, apesar das sinceras intenções boas que dirigiram a minha obra e a deformaram muito, na verdade, será que não terei passeado apenas, me iludido, desistido? Bom, o que fica do modernismo, né, não exemplo, mas, como ele diz, lição. Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. O homem atravessa uma fase integralmente política da humanidade, nunca jamais ele foi tão momentâneo como agora. Os abstencionismos, os valores eternos podem ficar para depois, e apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa universalidade, uma coisa não ajudamos verdadeiramente, de uma coisa não participamos, o melhoramento político-social do homem, e essa é a essência mesma da nossa idade. Bom, a penúltima imagem da conferência, precedendo a afirmação de liberdade no último parágrafo, como valor final, é decisiva. Se de alguma coisa, diz ele, pode valer o meu desgosto, a insatisfação que eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a multidão passar. Façam-se, recusem a fazer arte, ciências, ofícios, mas não fiquem apenas nisto. Espiões da vida, camuflados em técnicos de vida, espiando a multidão passar. Marchem com as multidões. Bom, talvez fosse necessário, nesse momento, perguntar por que Mário escolhe a palavra multidão, ali onde a Vulgata modernista fazia prever melhor a palavra povo, que não por acaso voltaria com força nova, alimentada pela própria lição de Mário, no livro que Drummond lançaria no mesmo ano da morte do Mário, isso desde o título, A Rosa do Povo. Não por acaso, a meu ver, a multidão vai voltar com força na teoria política dos anos posteriores, mas sobretudo das últimas décadas, por exemplo, Antônio Negri, Michael Hart, etc., para dar conta de uma multiplicidade que, justamente por não se deixar reduzir a humanidade, desponta como a forma do sujeito político mais apropriado para dar conta dos desafios do poder entre sociedade e Estado no pós-guerra, a gente pode dizer. Mas também podemos dizer como protagonista das maiores derrocadas dos movimentos de contestação depois do que parecia ser um êxito inicial, e isso muito particularmente nos diz respeito, porque estou me referindo à última década, ou seja, as primaveras, etc. O que haverá, já dessa possibilidade dupla, quando o Mário de Andrade se figura um espião da multidão, e da multidão como forma da própria vida, como antes foi em Oswald, o movimento, ou seja, espião da multidão, espião da vida. Vai lembrar aqui que multidão, na obra de Mário, é menos uma instância externa do que interna ao próprio sujeito. Isso já está no Arlequinal, de Paulicéia Desvairada, no Macunaíma, Sintoma de Cultura Nossa, de forma explícita no verso bastante conhecido, sou 300, sou 350, onde mais do que um número ou outro, nessa escala ascendente abreviada em cifra, o que interessa é a própria indefinição entre os dois, mas está também na dimensão coral que ele busca dar às últimas obras dele. Estou pensando, por exemplo, na ópera Café. De resto, vai lembrar o modo como Oswald de Andrade, que eu vou fazer um deslocamento pequenininho aqui para encerrar, na conferência O Caminho Percorrido, proferido em Belo Horizonte a convite da administração municipal de Juscelino Kubitschek, em 1944, no âmbito de uma semana de 44 que foi feita, ou seja, a semana 22 foi feita uma semana de 44 em homenagem à semana, como Oswald aí retoma essa imagem da multidão espiada, numa espécie de leitura não melancólica da melancolia do Mário de Andrade, ao mesmo tempo que desheroiciza tal imagem, ao aprendê-la não em movimento, não é a multidão marchando mais, é não mais a multidão que passa do Mário, mas, digamos, em repouso, se é que essa palavra é certa, num restaurante popular e num hospital público. Ele diz assim, e viemos encontrar, mais do que isso, viemos espiar, ele está se referindo a Belo Horizonte, por uma fresta o mundo de amanhã. Foi aquele almoço do restaurante popular da cidade, onde as mães pobres, os garotinhos que seguram suas pobres calças remendadas e suspensórios, que têm forma de cruz, onde velhos operários e moças de cor sentam-se para comer a sua fome justa, numa fraternidade em que a música do rádio empresta um canto de vitória sobre o mal, a desigualdade e a injustiça. E fomos ver os ambulatórios limpos do Hospital Municipal, o Hospital de Odilon Berens e o restaurante da cidade são, porém, manchas de sol vivo na escuridão dos dias torvos do presente. É preciso que a clareira seja inteiramente aberta, porque estou convencido de que só seremos felizes sobre a terra quando toda a humanidade, no mundo redimido, comer a mesma mesa, com a mesma fome justa, satisfeita, sob o mesmo tendal de fraternidade e de democracia. Bom, é a festa modernista
muito longe já dos salões, né, em sua forma mais humilde, que aqui se sintetiza na imagem oswaldiana, né, a gente não pode esquecer, ou seja, toda a questão da relação do Oswald com o marxismo ao longo das décadas de 30 e 40, né? A imagem talvez decepcione na sua feição quase de propaganda eleitoral, a gente pode dizer, quem vinha do esplendor imaginativo e retórico do modernismo, mas nela, a meu ver, se sintetizam muito das possibilidades dos impasses, e as duas coisas vão se revelar aos poucos uma só, da relação entre o artista e o povo ao longo das décadas seguintes, né? A gente pode dizer até que é uma espécie de, exagerando um pouco as coisas, uma espécie de último momento em que essa relação comportava ainda alguma compaixão ou piedade política, né? Mas isso vai mudar bastante a partir de Rosa do Povo, a partir do Glauber Rocha, né, aquele momento chave do Terra em Transe, né, da reflexão sobre o povo ali, em Caetano retomando essa ideia depois, né, para chegar no seu discurso contra não o povo, mas contra o público, que é uma redução do povo a uma instância mercadológica, ainda que em face política, e daí por diante, né? Então, são essas questões eu acho que a gente poderia discutir. Eu tentei enquadrar aqui um ponto de partida para essa discussão depois, né? Mas era isso que eu tinha. Bom, muito obrigado, Eduardo, professor Eduardo Sterzi, pela magnífica e sugestiva conferência, que certamente suscitou e suscita questões, e como dizia ao início, deixaremos essas questões para uma conversa final, já entre todos, e neste sentido passo agora à breve apresentação e darei a palavra à professora Anita Costa Maluf, que chamo neste sentido para a mesa. Como eu projetar? Se tiveres pendrive, podes fazer. Pode? Então fazemos um pequeno compasso de... sim, e damos tempo à professora Anita Costa Maluf de... Enfim. Aí está. Okay. Bom, a professora Anita Costa Maluf é investigadora da Universidade de Salamanca, enfim, algo que nos proporciona muita alegria e satisfação académica. É uma incorporação relativamente recente, professora contratada, Maria Zambrano, ao abrigo, portanto, deste programa que integra, digamos assim, um programa mais amplo de requalificação do sistema universitário do Estado espanhol e muito concretamente desenvolve o trabalho que tem que ver com poesia e performance, essencialmente, mas não apenas, no grupo de investigação reconhecido Estudos Portugueses e Brasileiros. E também gostaria de acrescentar, colabora também no colaboratório de estudos europeu de estudos brasileiros, que já foi aqui mencionado em diferentes ocasiões, e que faz parte precisamente das atividades do grupo de investigação em estudos portugueses e brasileiros. É, digamos, uma linha de investigação desenvolvida no grupo de investigação de estudos portugueses e brasileiros, e muito concretamente é também congrega diferentes professores de universidades europeias que se dedicam à literatura brasileira, são cerca de 12 universidades brasileiras, e que têm sede aqui em Salamanca. A professora Anita Costa Maluf
é também, no Brasil, pesquisadora do CNPq e docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É investigadora colaboradora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, da Universidade do Porto. Aliás, precisamente organizámos recentemente um seminário, digamos, já fazendo rede em todas estas instâncias de mediação, não? Precisamente com o pessoal do Porto. Não? É doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, e foi na Unicamp que nos conhecemos já há muitos anos pela primeira vez, em 2006, se não me engano, e é autora de diferentes livros de ensaios: Territórios Dispersos, a Poética de Ana Cristina César. Recentemente houve uma efeméride assinalada precisamente, não sei se já se viu o nascimento ou o falecimento de Ana Cristina. Foi o nascimento. O nascimento, 2 de junho. Exatamente. E Poéticas da Imanência, Ana Cristina César e Marco Ciscar, de 2011, ambos com financiamento da FAPESP. Realizou 2 pesquisas de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo: Traços de Beckett na Literatura Contemporânea, supervisionada por Fábio de Sousa Andrade, e na própria PUC São Paulo, sob a supervisão de Peter Pelbart, Procedimentos Literários em Gilles Deleuze. Enfim, tem sido, sobretudo nos últimos tempos, como deleuziana, que temos, enfim, trocado impressões e estabelecido algumas conversas, não é? É também, e isto foi algo que não referenciei em relação ao Eduardo, mas todos também sabemos que também é poeta, e também tem livros de poesia que muito estimamos e muito apreciamos e muito admiramos. E a Anita também é a autora de 7 livros de poemas, entre os quais Alguém que Dorme na Plateia Vazia. Felizmente, hoje não é uma plateia vazia. E ninguém está dormindo ainda. Ninguém está dormindo ainda. Ainda não. Mas, enfim, a dormir também se estuda. Também é um bom sinal, às vezes. A dormir também se estuda. Muito obrigado, Anita, enfim, pela tua disponibilidade e pela tua colaboração, que, enfim, este é apenas um episódio mais de muitos que se seguirão. E bom, vai-nos falar... cá está, uma vez mais, eu devia ter este bem interiorizado. Não, porque eu mudei um pouco, então não tem problema. Pronto, então a própria Anita dirá mudei o 2 título. palavras, Ok, sim. perfeitamente. Mas enfim, lembra-me que tem que ver com a contracultura e com... Enfim, com a contracultura, sim. Muito obrigada. Obrigado. Pedro. Obrigadíssimo, Pedro. Bom dia. Queria agradecer muito, Pedro, também, professor Pedro Serra, pelo convite, e ao Centro de Estudos Brasileiros. Muito feliz também de estar aqui com o Eduardo Sterzi, que também conheci na época do doutorado da Unicamp, né? Ou seja, faz uns 20 anos. E estou conhecendo agora o Luiz Bueno, então um grande prazer, muito feliz de estar aqui. Espero que eu fiz uma pequena apresentação aqui por causa um pouco para facilitar a escuta das citações, e também principalmente por um exemplo que tem uma questão um pouco visual. Dá para enxergar? Ok, então vamos lá. Eu mudei um pouco aqui o meu título. Algumas coisas que não cabem na página: Poesia e Experimentação no Contexto Contracultural Brasileiro. São 2 palavras só. Partindo da provocação contida no tema do nosso colóquio, fui levada a revisitar um período que me interessa bastante na poesia brasileira, que é o período dos anos 1970. Período de ditadura militar, autoritarismo, censura, recrudescimento da repressão com a AI-5, etc. E, portanto, um período em que a democracia era a grande utopia posta no horizonte coletivo. Utopia em torno da qual muitos deram a sua liberdade, quando não as suas vidas, dedicaram sua arte, suas pesquisas, encaminharam seus projetos, canalizaram seus desejos, sua rotina, suas idealizações. O que me parece relevante para pensar os contextos posteriores aos dos anos 70, tudo isso me parece relevante, né, para
pensarmos os contextos posteriores ao dos anos 70, nos quais o Brasil segue um país de uma democracia extremamente frágil, e o quanto essa fragilidade que é política, social, econômica, enfim, acaba correspondendo a uma fragilidade também da própria possibilidade de experimentação na arte. O quanto a própria leitura da experimentação em arte segue em um lugar frágil ou marginal, ou confundido com um mero formalismo, ou ainda relegado ao desprezo da arte datada, da arte de época. Por isso eu fui levada a pequenas alterações no meu plano inicial e, consequentemente, no meu título, para enfatizar esse gesto de experimentação, que me parece o mais importante a ser preservado hoje, em um momento em que as democracias, de fato, parecem estar em risco, e não apenas no Brasil. É interessante perceber, então, numa certa produção dos anos 70, que mesmo quando não parecem falar do regime ou se dirigir diretamente a ele, as obras artísticas, mas também intelectuais, carregam algo de uma atmosfera, digamos, repressiva, como se tensa e intensa ao mesmo tempo, algo de uma urgência, muitas vezes, que se mescla a uma contenção, a convivência entre momentos de explosão e contração máximas. Essa atmosfera se manifesta das mais diversas maneiras, em procedimentos plurais em cada artista, de gestos de evasão, de liberdade, ao humor mais desapontado, à consciência mais fria, irônica, ao desbunde, o mais aparentemente inocente, das alegorias e signos velados ao uso do não-senso, das lacunas, da criação de linguagens delirantes ao retorno de um certo eu romântico, ou ainda ao questionamento desse eu a partir da polifonia, da retomada das vanguardas históricas, as experimentações multissensoriais que colocam no centro o corpo, a experiência, a pesquisa de novas subjetividades, etc. Eu tento aqui, é só uma menção, né? Eu tento não delimitar muito precisamente datas e propostas e também fugir às classificações mais correntes, apenas apontando alguns traços que insistem aqui e ali nesse período alargado, por volta dos fins dos anos 60, até início dos 80, mais ou menos, mas não estritamente. Isso é para evocar algumas insistências, como aquelas da restituição do corpo e das sensações, da ligação entre arte e vida, do investimento no processo, mais do que na obra finalizada, resultando em trabalhos porosos, abertos, que contam com o inacabamento, a incompletude, plenos de uma vivacidade muito típica daqueles tempos, que obrigavam a desvios, a criação de estratégias mais sutis de resistência. Esses me parecem índices que marcam uma linhagem de propostas múltiplas, heterogêneas entre si, mas que podem partilhar um aspecto-chave: a experimentação de linguagens como saída vital e o único modo, para alguns, de lidar com a insuportabilidade do contexto político, social e cultural. Hoje olhamos para as canções tropicalistas, bem como para as proposições e realizações de Hélio Oiticica ou Lígia Clark, por exemplo, e, a meu ver, é impossível dissociá-las de um contexto de exceção, de liberdade cerceada e, ao mesmo tempo, de um Brasil destroçado, em que a miséria se aprofundava, um pouco às escondidas até hoje. E, junto a isso, a necessidade premente de se sonhar uma outra realidade possível. O ambiente repressor, o sufoco, se faz presente mesmo naqueles poemas que se queriam os mais desbundados, descolados do debate político, como era o caso de grande parte dos poemas da geração marginal ou de mimeógrafo. Vou ver se está andando aqui. Os poetas da geração marginal de mimeógrafo, geração que, inclusive, de modo semelhante aos tropicalistas, foi taxada por muitos como alienada, por se contrapor ao modo militante de se fazer arte e poesia. É provável que apenas hoje possamos perceber com mais clareza essa ligação evidente com o contexto político-social, do que no calor do momento soava apenas como uma poesia light, descompromissada, que se desviava do debate político. É o que vai apontar a Heloísa Buarque de Holanda, quando da reedição, em 1998, da antologia 26 Poetas Hoje, organizada por ela em 1976, a antologia que se tornou referência acerca da dita poesia marginal dos anos 70. Então, a Heloísa diz assim, nessa reavaliação que ela faz, né? Um exame atual desse material vai ler com muita facilidade, em cada poema-piada, em cada rima, em cada ouvido ao acaso, um elo da experiência social da geração AI-5.
uma geração cujo traço distintivo foi exatamente o de ser coibida de narrar a sua própria história. Cacaso, na época, dizia: isso não é um movimento literário, é um poemão. É como se todos estivéssemos escrevendo o mesmo poema a 1000 mãos. Portanto, o que na realidade unia aquele sem número de poetas e poemas era uma aguda sensibilidade para referir o dia a dia do momento político que viviam. A leitura de Heloísa casa com a de Carlos Alberto Messeder Pereira, que também é estudioso como ela da poesia marginal da década de 70, para quem a politização do cotidiano, uma espécie de aposta micropolítica, marcaria a produção dessa linhagem de autores, desses poetas marginais. Ao reeditar a antologia 26 Poetas Hoje, quase na virada do século XX, Heloísa reavalia seu trabalho como pesquisadora e organizadora desse material, em um momento já pós-ditadura, e se espanta ao reler o seu prefácio de 1975 pela total ausência de referências ao contexto que, afinal, tinha de ser silenciado, suprimido. Então, aqui é uma outra fala da Heloísa, dessa mesma reavaliação, né? Com o tempo, a gente se esquece do que foi a convivência com o estado de exceção. Mas, ao reler agora a introdução que escrevi na época, o que mais me chamou a atenção foi a total ausência de qualquer menção minha ao quadro histórico que contextualiza essa poesia. Fui, nesse sentido, o maior exemplo do exercício pleno e natural da autocensura, que me levou a omitir nada mais, nada menos do que o objetivo central da pesquisa que desenvolvi durante 8 anos sobre os subtextos políticos e os desafios interpretativos da aparentemente ingênua e descompromissada poesia marginal. Quando Vali Salomão escreve a prosa poética e desenfreada de Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, que é de 1972, publicada em 72, o contexto era esse: não era possível falar, o caminho era ou o silenciamento ou o exílio, né, o exílio ou a prisão. E Vali escreveu Me Segura justamente na prisão, mas ele não tinha sido preso por questões políticas, e sim porque ele tinha sido pego com maconha, que é ilícito, uma droga ilícita no Brasil, né? E ainda assim, e mesmo que sem se tratar de uma obra de conteúdos explicitamente engajados, a sua fala em Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço é eminentemente política, é coletiva, e nasce de uma necessidade de liberdade que se casou com a necessidade de escrita, que até então ele já sentia, isso é o que ele diz, né, o depoimento dele, mas ele não teria conseguido libertar essa necessidade da escrita antes de se ver, de fato, preso numa cela de cadeia. Quando eu digo que é uma fala política, essa de Me Segura, é no sentido amplo do termo, né? Está longe de ser um texto militante, com conteúdos políticos expostos de modo racional, lógico ou dissertativo. Não há um programa político partidário, tampouco bandeiras levantadas para além daquela da liberdade aplicada a todos os ramos da existência, começando pela linguagem, né? De Vali podemos dizer o que Celso Favaretto afirma acerca de Hélio Oiticica, amigo sobre quem Vali tão bem escreveu. Peguei um trecho do Favaretto aqui. Prática revolucionária, a transmutação da arte em comportamento se daria quando o cotidiano fosse fecundado pela imaginação e investido pelas forças do êxtase. Êxtase, descomedimento, escrita antirreticente, como num dado momento se autodefine a escrita delirante de Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, é o próprio Vali que fala isso, faz desse um verdadeiro livro interventivo, uma espécie de livro-ato e atuação, diretamente inscrito no real, escrita altamente performática, que parece saltar da página como um corpo louco e inquieto. Aqui tem uma página, tá bem ruim, né? Mas enfim, não está muito nítido. Mas é o exemplo de uma das páginas do Me Segura, para ver um pouco essa experimentação que se dá também na visualidade, no jogo das manchas de texto na página. Está sem foco mesmo, né? Mas tudo bem, é um pouco para evocar essa... Oi? Não dá para acender só aí de trás? Isso. Não, pode apagar aqui na frente. Isso. Dá para ler. Dá para ler. Oi? Ah, tem a transmissão, é verdade.
É verdade. Mas deu para ver, né? Eu acho que era um pouco para evocar, né? É muito difícil a gente escolher um trecho do Me Segura, que eu vou dar um troço, não sei se vocês têm na cabeça, mas ele é um livro altamente experimental e tem muito esse jogo com as manchas de texto, com o tamanho das fontes e que cria todo um ritmo visual também, né? É quase impossível destacar um trecho, vamos ver se aqui eu vou fazer um foco. Então, eu trago essa página como uma mera evocação assim, do livro, né? E num determinado momento, só para a gente ler um pedacinho aqui, né? O Valli diz assim, jail, mental hospital. Pós-envenenados, mundo às avessas, sou um artista começando a passar fome. Batam palmas, senão onde vou bater bombo? Não se deve ser médico, consolar salvadores de doentes. Irmão enfermo, namorado noivo, não entrego o ouro, calouro, não entorno o caldo, Aguinaldo. Vai que nunca racha, eu sou a fonte do meu mal. A bênção do trabalho, pequena alegria da beneficência mútua, pequena alegria do amor ao próximo. Vomitório, minha sensibilidade de colonizado, tia Amália, Dindinha, mãe Ansa, dona Kenzinha, Bidute, Biba, Mirinha, doutor Licurgo, por enquanto Mino, Campo Verde, etc, etc. Enfim, tem muito de não senso, né? E tem muito de uma escrita extremamente rítmica também. A experimentação vai se dar em todos os níveis nesse livro de Valli. Ela é a busca de uma máxima liberdade, sem freios. A liberdade é elemento chave, tanto dos comportamentos quanto das produções do período, vai encontrar uma das suas principais figurações na loucura. A loucura do artista, do poeta, mas também a loucura enquanto tema e enquanto forma ou estilo de linguagem. Vale lembrar que a revista que marca o início da geração marginal, organizada por Valli e Torquato, se chamava justamente Nave Louca. E o Valli diz assim, eu tive a ideia desse nome partindo da Sultífera Naves, aquele barco que passava pelas cidades medievais, recolhendo os loucos, os malucos do burgo. Nave louca singrando através da idade medíocre. E nesse barco, aqui tem uma imagem da revista, esse barco ele incluía os mais diferentes artistas, que talvez tivessem entre si apenas o que eu estou nomeando por experimentação, sob o risco, claro, da amplitude desse termo, experimentação. Ana Cristina César, ao se referir à sua geração de poetas, dirá que na nova sensibilidade pós-tropicalista, a cultura, o saber, a técnica é redimensionada pela loucura, percepção fragmentária e vice-versa. A fragmentação enquanto modo de perceber o real, mas também de captá-lo ou recriá-lo na escrita, é aqui um quase sinônimo da loucura, uma loucura que passa a ser intencionalmente buscada pelos poetas da geração marginal como uma postura de vida e reeducação dos mecanismos perceptivos, quando não também associada à ingestão de substâncias alucinógenas, como LSD. Ao destacar a centralidade da fragmentação, Ana Cristina remete à sua própria poesia, que dos primeiros poemas que saíram na antologia 26 Poetas Hoje, em 76, até os últimos do livro de 82, A Teus Pés, se tornou mais e mais quebrada, fragmentária, repleta de cortes, interrupções abruptas, na sua intenção por criar uma atmosfera de linguagem cifrada e um poema que cada vez mais contava com a participação, com a presença do leitor, do engajamento do seu corpo ao ler. Aqui eu trouxe um poema para ter essa ideia um pouco. Estou preocupada com o tempo, mas... Mocidade independente. Pela primeira vez infringi a regra de ouro e voei para cima sem medir as consequências. Por que recusamos ser proféticas? E que dialeto é esse para a pequena audiência de Serão? Voei para cima. É agora, coração. No carro em fogo pelos ares, sem uma graça, atravessando o estado de São Paulo de madrugada por você e furiosa. É agora, nessa contramão. Ao mesmo tempo em que a fragmentação é, então, quase sinônimo de loucura, como diz Ana Cristina, a loucura torna-se quase sinônimo de poesia, a partir do momento em que é a experiência poética o que está em jogo e não o texto desencarnado. A gente tem diversas lacunas aqui que apontam para o interlocutor, né? E, ao mesmo tempo, uma espécie de descentramento que ela chamava de louco também, né?
E aí ela diz, você pode ter lido 1 ou 2 poetas e já sacar o que é poesia, que a poesia é um tipo de loucura qualquer, é uma linguagem que te pira um pouco, que meio te tira do eixo. De modo que poderia ser também na poesia e na arte, de modo mais amplo, que se desse a busca por enlouquecer um pouco e transformar as percepções, os comportamentos, as realidades. A construção dessa nova sensibilidade de que fala Ana Cristina, enquanto alternativa àquela instituída, faz-se então urgente pela absoluta necessidade de encontrar saídas de um real estreitado demais, restritivo, sufocante demais. A loucura da própria linguagem, leia-se a poesia, que seria essa loucura da própria linguagem, né, torna-se tão vital quanto a busca de correntes de ar, de modo que não se separa a experimentação da língua e a necessidade corporal de novos espaços existenciais. A literatura torna-se espaço e estopim do delírio, tornando-se uma das realidades possíveis e opostas ao discurso essencialista, racional e unívoco difundido pelo regime autoritário. O importante aqui era promover uma performance escritural, isso é, escritas literárias e de vida que pudessem empurrar a linguagem rumo à materialidade do signo como experiência. Nesse artigo, André Maceno aborda justamente o traço de uma linguagem em delírio. Ele vai falar de textos de Jorge Maltner, de Agripino de Palma e de Gramílio de Matos, e ao fazê-lo parece falar de Ana Cristina César ou Wallis Salomão. Em suas linguagens delirantes, alucinadas, esses autores, que para ele fariam parte, assim como a poesia marginal, de uma literatura contracultural brasileira dos anos 60, 70 mais ou menos, que ele está localizando, trazem uma experimentação constante que desbanca qualquer tentativa de cristalizar a obra em parâmetros pré-existentes. Trata-se, em todos esses casos, de uma intensa experimentação de, com e na linguagem, da qual a experiência, o real e, portanto, o corpo não estão excluídos. Ao contrário, aqui, o corpo se encontra absolutamente intrincado, entremeado, misturado, como nesse poema da Ana Cristina. Olho muito tempo o corpo de um poema até perder de vista o que não seja corpo e sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas. Aqui ela tematiza justamente essa mistura, né, entre a letra e o corpo. Os procedimentos de experimentação da linguagem na prosa de Agripino, de Maltner ou Gramílio de Matos aproximam-se aos de Wallis Salomão e de Ana Cristina César na poesia. Junto à fragmentação generalizada, comparecem a colagem, a profusão de referências as mais diversas e uma devoração generalizada e deshierarquizada de obras, na verdade, uma devoração de obras, mas também de autores, de elementos da cultura, os mais diversos, cultura pop ou cultura erudita, sem hierarquia, a montagem nada linear e lógica das imagens, a velocidade do fluxo de escrita, a polifonia, a presença de múltiplas vozes que descentram o sujeito enunciador, a performance da voz que se impõe na leitura e força-nos a pronunciar as palavras em voz alta, uma centralidade do ritmo que deslineariza qualquer ordem, lógica ou registro e provoca a imersão do corpo do leitor no texto. Algumas dessas características é o próprio Maceno que elenca, né, a respeito da prosa, mas acho que isso também está na poesia. Essa linguagem do delírio seria para Maceno um procedimento contestatório e promotor de outras camadas de uma realidade, nesse caso de um comportamento contracultural perante o mundo, que não configurava na agenda da cultura oficial. Daí não ser essa estratégia... não serem, né, essas estratégias de uma fuga à realidade, uma alienação, como a figura do alienado, né, do louco como o alienado, né, mas ao contrário de uma pura imersão no real, através de uma escrita que se quer ato, performance, intervenção, ação. E isso implica na aproximação a uma outra consciência da linguagem, a de que ela é criação de real, ainda que as instâncias de poderes nos insistam em dizer o contrário. A linguagem não é sobre alguma coisa, ela é essa coisa mesmo, para evocar aqui um pouco o que o Beckett vai dizer a respeito do Joyce. Ela é essa coisa, ela não é sobre. A escrita poética, nesses termos, seria uma escrita diretamente no real, uma escrita à même le réel. Coloquei aqui o
como Deleuze e Guattari costumam dizer em alguns lugares, primeiramente no Antiédipo, em 1972, que é uma expressão que eles depois vão retomar no Mil Platôs, uma expressão que poderia ser traduzida por ao rés do real, a linguagem ao rés do real, ou uma escrita diretamente no real, ou uma escrita diretamente colada no real. São opções que estão presentes na tradução brasileira de Mil Platôs, ou ainda uma escrita no próprio real, na tradução de Luiz Orlandi, que é a última tradução que a gente tem no Brasil do Antiédipo, né? A escrita poética como a língua esquizo, e como essa língua retirada dos eixos e vizinha ao delírio, é uma inscrição diretamente ao rés do real, e, portanto, ao rés do corpo. Não se trata de criar uma superfície, o espelho da linguagem, uma película imaginária ou retórica. O movimento esquizo, para Deleuze e Guattari, é o que propõe uma outra lógica, na qual uma espécie de impossibilidade dessa superfície cristalizada, a linguagem como superfície. Sendo um processo imanente, ela é um puro movimento de conexão, em que os elementos de diferentes natureza encontram-se em um mesmo fluxo em pé de igualdade. Eles vão dizer, aqui é um trecho do Deleuze, em que ele diz: escrever é um fluxo entre outros, sem nenhum privilégio em relação aos demais, e que entra em relações de corrente contra corrente, de redemoinho com outros fluxos, fluxos de merda, de esperma, de fala, de ação, de erotismo, de dinheiro, de política, etc. Daí os pensadores tomarem essa operação esquizo como um modus operandi da arte da escrita poética. Essa que não fala sobre o real, não o representa, mas sim produz real, estando, portanto, no mesmo plano das coisas e dos corpos. O escritor emite corpos reais. Deleuze vai dizer isso numa entrevista. Talvez Vali Salomão concretize melhor tudo isso, e assim eu vou dar a ele a palavra final, no poema Polinizações Cruzadas, está no Poesia Total, não sei se dá para ler. Dá? Mais ou menos? Polinizações cruzadas entre o lido e o vivido, entre a espontaneidade coloquial e o estranhamento pensado, entre a confissão e o jogo, entre o vivenciado e o inventado, entre o propósito e o instinto, entre a demiurge lábia e as camadas superpostas do refletido, imbróglio d'álgebra e jogo de azar, fria serenidade e fúria de touro em câmera escura, choque de besouro contra a vidraça, entre procura do ponto de liga alquímica, amálgama de oral, reino da mente veloz em presença, do imediato, das súbitas vozes intervenientes, do espírito em chama, do estalo de vieira, das línguas de fogo em reprise, do Pentecostes ao vivo, e de escrito, reino do adiamento, do recalque, do mediato, do procrastinado, da letra morta in vitro, entre o ponto e o poroso, entre a coleção na corda bamba da ponte pêncil, entre, nas brechas em que lacuna vira cesura, cadência e, quem sabe, ligação. É isso. Obrigada.